Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria, uma honra para nós estar aqui novamente com os irmãos, adorando ao Senhor juntos. Desde já eu quero justificar a ausência do Adriel e da Lívia conosco. Nós tivemos um dos finais de semana mais intensos aí do ano, eu acredito, mas foi muito bom, tem sido muito bom, e nós vamos fechar com chave de ouro, participando, cultuando ao Senhor junto com os irmãos. Vamos à palavra de Deus. Se alguém te perguntasse qual que é o seu maior desejo hoje, ou qual que é o seu maior sonho, o que você responderia? Pensa um pouquinho aí. Qual que seria o seu maior desejo? Qual que é o seu maior sonho hoje? Será que o seu maior desejo está de acordo com a vontade de Deus? Tiago, escrevendo sobre isso, ele fala que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal, para gastarmos os nossos próprios deleites. Os irmãos já repararam que nenhuma conquista traz uma satisfação duradoura? Se você anda a pé, qual que é o seu desejo? Ter um carro. Quando você compra o carro, qual que é o seu desejo? Trocar de carro. Qualquer desejo do ser humano, logo é substituído por um outro desejo. Nós nunca estamos satisfeitos com nada. A gente sempre quer mais, mais, mais e mais. Sabe por que o ser humano tem essa ansiedade aí, que parece um saco sem fundos, que nunca se preenche? Porque nós depositamos a nossa ansiedade em qualquer coisa, menos em Jesus. Nesse sentido, C.S. Lewis tem uma comparação muito interessante, que eu acho que eu já falei com os irmãos o dia que eu dei aula na EBD aqui, que Deus nos fez com um coração tão grande, que o nosso coração é do tamanho dele. Mas como assim que o nosso coração é do tamanho de Deus, na visão de C.S. Lewis? É porque nada é capaz de preencher o nosso coração que não seja alguém que é do tamanho desse coração, que é o próprio Deus. É como se a gente tivesse um caminhão baú bem grande e fosse transportar dentro dele uma caixa de papelão quadrada sem amarrar. O que vai acontecer com essa caixa de papelão? O caminhão faz a curva, a caixa vai ficar girando lá dentro e nunca vai parar, né? Por quê? Porque a caixa é pequena e o caminhão é grande. Da mesma forma, tudo que eu coloco no meu coração que não seja o próprio Deus, vai ficar jogando lá dentro e nunca vai preencher, porque o único que é capaz de preencher o meu coração é o próprio Deus. E Deus nos fez assim por um propósito, para que o tempo todo nós estivéssemos buscando algo que possa preencher o nosso coração e, obviamente, buscando o próprio Deus em adoração, para servi-lo em espírito e em verdade. Tem um trecho das Confissões de Agostinho que me chama muita atenção. Ele orou assim: feriste-me o coração com a tua palavra, e desde então eu te amei. Esse amor transformador só existe pela graça abundante de Deus, o único que pode transformar o meu coração. O pastor Jonas Madureira, no livro Inteligência Humilhada, ele diz algo bastante interessante. Quando o evangelho é anunciado e o Espírito Santo testemunha esse evangelho no coração do homem, esse homem miserável padece. Ele é gravemente ferido em seu orgulho e agora se torna consciente de sua natureza humilhada. Contudo, essa dor ou padecimento não é para a morte, é para a vida. Talvez seja como uma dor de parto. O resultado dela é uma nova vida. Quando Paulo fala da ressurreição dos corpos, em 1 Coríntios capítulo 15, ele traz o exemplo da semente. Para que uma semente nasça, ela tem que morrer primeiro. Da mesma forma, o corpo que é semeado em corrupção, ele renasce glorificado.
Para falar da ressurreição do corpo, Paulo usa o exemplo da semente. O texto que nós trataremos hoje, ele tem uma ideia central. Jesus é Deus. E Jesus demonstra isso de 3 formas. A primeira, pregando a palavra, perdoando os pecados e curando o paralítico. Então, meus irmãos, o texto de hoje não é sobre conquista, não é sobre realizar sonhos, também não é sobre milagre nem prosperidade. O que o homem precisa reconhecer é Jesus como Deus, para ser perdoado de seus pecados e ter paz com o Senhor para morar eternamente com Ele. Esse deve ser o maior dos nossos desejos. Então, permita ouvir a Jesus nesse tempo. Só Ele pode mudar o nosso coração. Só Ele pode preencher o nosso coração. Só Ele pode perdoar os nossos pecados. Continuando, para nós finalizarmos essa introdução, eu queria citar o C.S. Lewis de novo, no livro As Crônicas de Nárnia, que é um livro bem interessante para você que tem filho ler com as suas crianças aí. Tem um capítulo, ou uma parte das Crônicas de Nárnia, que tem o título A Viagem do Peregrino da Alvorada. E ela narra uma história muito interessante. Trata-se da cena que descreve as aventuras de Eustáquio. Eustáquio era um garoto terrível, que todos odiavam, e ele também odiava todo mundo. Ele é egoísta, maldoso, e ninguém conseguia se dar bem com ele. De repente, como num toque de mágica, ele se vê dentro de um navio, o Peregrino da Alvorada, que atraca em uma ilha. E na ilha ele resolve descer e explorar a região, quando encontra uma caverna lotada de joias, pedras preciosas e inúmeros tesouros ali. E qual que é o pensamento de Eustáquio? Dentro de uma caverna repleta de tesouros, agora eu estou rico. E egoísta, do jeito que ele era, no mesmo momento ele pensa, agora eu sendo rico, eu vou dar o troco em todo mundo. Mas muito cansado das suas peregrinações, ele adormece em cima daquela pilha de joias. Só que aquela pilha de joias, aquele tesouro, ele pertencia a um dragão. E depois que ele pega no sono e acorda, ele percebe que ele acaba se transformando no terrível e perigoso dragão. E não tem saída. Não dá para voltar para o navio, porque ele era um dragão, e seu medo era ter que viver na ilha para sempre, vivendo como aquele horroroso dragão. Então, o garoto entra num terrível desespero, porque ele se transformou naquilo que ele mais temia, que era a figura do dragão. A pregação de hoje, obviamente, que não é sobre dragão e nem sobre Eustáquio, mas é sobre homens que precisam ter a vida transformada pelo poder e pela autoridade de Jesus. Então vamos lá, vamos ler novamente o texto, para nós entrarmos na primeira parte aqui da nossa pregação. O poder e a autoridade de Jesus é demonstrado pela pregação da palavra. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Marcos capítulo 12. Deixa a sua Bíblia aberta, vai acompanhando aí ao longo da pregação, que nós vamos ficar presos aqui para meditar exclusivamente nesse texto. Depois, Jesus voltou para Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E Jesus lhes anunciava a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que estava deitado o doente.
Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse a eles: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer para o paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer para o paralítico: levanta, pega a tua cama e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Senhor, obrigado pela tua palavra. É ela que transforma os nossos corações. Eu não posso nada, ninguém pode, mas o Senhor pode todas as coisas. Fala conosco através da sua palavra. Nos ajuda a entender que é o Senhor o nosso Salvador, que é o Senhor que perdoa os nossos pecados, que a palavra é tua e que o Senhor pode todas as coisas. Nos ensina mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Então a primeira forma de Jesus mostrar o seu poder e autoridade é pregando a palavra, é ensinando. A grande missão de Jesus aqui na terra não era de curar os doentes e nem expulsar demônios, muito menos trazer libertação política para Israel. Lembrando que o cenário da época de Jesus era que o Império Romano dominava o mundo todo e oprimia os judeus, cobrava altas cargas de impostos, oprimia as famílias, eles tinham que entregar parte do que tinha para o governo romano, e isso causava uma grande importunação naquele povo, ao ponto deles clamarem por um libertador, por um Messias que libertaria aquele povo da opressão romana. Mas Jesus não era esse libertador que eles esperavam. A grande missão de Jesus era pregar a palavra. No verso 14 do capítulo anterior aí de Marcos, do primeiro capítulo, Marcos registra o conteúdo da pregação de Jesus. Ele diz assim: o tempo é chegado, arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, qual que era a principal pregação de Jesus? Arrependimento, arrependam-se e creiam em quem? No Evangelho. O evangelista Marcos, ele apresenta 3 grupos que ouvia a Jesus. O primeiro deles, as multidões. O segundo grupo era dos religiosos. E o terceiro grupo era dos mais chegados, dos discípulos que estavam com Jesus. A multidão não era o alvo do evangelho de Marcos. Ela marca os que são de fora, os que seguem Jesus, não pelo que Jesus pregava, mas pelo que Jesus poderia fazer por eles. Eles viam o milagre de Jesus, se maravilhavam, recebiam as bênçãos, mas só queriam coisas materiais. Não estavam preocupados em responder à mensagem do Evangelho que Jesus pregava. O segundo grupo é o grupo dos religiosos, daqueles legalistas que rejeitavam a Jesus e procuravam de todas as formas um meio para condenar a Jesus. No entanto, eles fizeram isso, né? No final, é claro que da vontade de Deus, em obediência ao Pai, Jesus se entrega, mas foram os religiosos que construíram todos os fatos para que Jesus fosse preso, condenado e crucificado naquela cruz. Então, o segundo grupo também não era o alvo de Jesus, não era os religiosos. Mas aí a gente tem o terceiro grupo, que era o grupo dos escolhidos de Jesus.
Aqueles que nesse momento ainda não entendiam plenamente quem era Jesus, mas tinha deixado tudo, abandonado suas carreiras, suas profissões, suas redes, aqueles que eram pescadores, e estavam seguindo a Jesus, estavam aos pés de Jesus, aprendendo de Jesus e ouvindo a pregação de Jesus. Os irmãos conseguem enxergar alguma semelhança daquela audiência de Jesus com as pessoas de hoje em dia, daqui de Itapeva, que ficam perto da gente? Será que todos se aproximam, que aproximam de Jesus, que aproximam da igreja, estão realmente movidos por causa do Evangelho? Será que todos que estão na igreja ou procuram um relacionamento com os crentes estão interessados na vida eterna? Em que grupo que você está? No grupo da multidão? No grupo dos fariseus? Ou no grupo dos discípulos? Qual o seu grupo? Que grupo você pertence? Os 2 primeiros versículos dizem que depois de alguns dias, Jesus entrou novamente em Cafarnaum, e o povo que ouviu que Jesus estava em casa, veio, se reuniu ali, de forma que não tinha lugar nem perto da porta. E Jesus continuava pregando a palavra. O que Jesus estava fazendo ali? Pregando a palavra. Esse texto mostra a sequência dos fatos, né? Depois que Jesus curou o leproso no capítulo 1, ele volta para Cafarnaum e agora Jesus está em casa. Alguns comentaristas dizem que provavelmente essa casa era a casa de Pedro, o local onde que Jesus tinha curado a sogra do discípulo. Talvez fosse uma espécie de quartel-general de Jesus, né? Um lugar estratégico geograficamente, ali próximo do mar da Galileia, onde Jesus reunia os seus discípulos. Ao que parece, ele chega às escondidas, mas a fama de Jesus não diminui, né? Porque começa a chegar gente de todo lado, de toda parte, para tentar ouvir e tentar receber um milagre de Jesus. De forma que não tinha lugar mais onde Jesus estava. A casa estava tão abarrotada de gente que nem na porta não tinha mais lugar para ficar. Pensa num trem lotado, num metrô lotado em São Paulo no horário de pico. É mais ou menos assim que estava a casa onde Jesus estava, né? A mensagem do Evangelho, ela tem prioridade acima de qualquer outra coisa. Jesus pregava a palavra antes de curar, antes de expulsar demônios. A missão de Jesus era anunciar o reino de Deus. Multidões e diversidade de pessoas passam por você todos os dias. E qual que é a mensagem que você tem comunicado a essas pessoas que convivem com você? Jesus não perdia nenhuma oportunidade para anunciar o Evangelho. E você? Como que você tem pregado a palavra de Deus para pessoas da multidão? Imagine que você tem uma dívida com um agiota e você não consegue pagar. Então um amigo chega até você e num diálogo de amigo ele começa a lhe ensinar sobre tudo o que você tem que fazer para conseguir pagar essa dívida. No meio da conversa, esse seu amigo aponta o dedo para você, joga na sua cara que você é um irresponsável financeiramente, por isso que você chegou a esse ponto de não ter como pagar a dívida, e fica te pressionando, apontando os seus defeitos, mostrando para você que você é um descontrolado, que você não é organizado, que você está endividado porque você gasta muito, e te colocando contra a parede, mostrando todo o seu defeito na questão da organização financeira. Qual que é a sua reação diante desse seu amigo? No meio da sua angústia, em ter que pagar a dívida e não poder, como que você reagiria com esse seu amigo tão querido, que vem só botando o dedo na sua cara e apontando que você é um incompetente? Qual que é a sua reação? Isso é o que as religiões fazem. As religiões só apontam o dedo para o seu pecado, para o seu erro, para aquilo que você tem que fazer
para aquilo que você tem que deixar de fazer, para o jeito que você tem que vestir, para o jeito que você tem que andar, para o jeito que você tem que conversar com as pessoas, para o jeito que você tem que dirigir a sua família, para o jeito que você tem que vir vestido para a igreja. Só faz isso, o tempo inteiro. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que deixar de fazer isso, o tempo inteiro te pressionando. Agora imagina a mesma situação, só que o seu amigo chega até você e diz: você está errado em fazer o que você fez. A sua vida está arruinada, porque você não deveria ter pedido esse dinheiro emprestado e agora não tem como pagar. Só que eu vou pagar essa dívida no seu lugar, e vou sentar com você e vou te ensinar como que você tem que viver a sua vida. Então o seu amigo põe a mão no bolso, tira o dinheiro da sua dívida, vai no agiota, paga toda a sua dívida e te dá um abraço bem forte e diz para você: você não tem mais dívidas. E é isso que o Evangelho faz conosco. O Evangelho aponta o pior de nós, mas o Evangelho é a boa notícia de que Jesus, o nosso amigo perfeito, Ele olha para nós e fala: você tem uma dívida muito grande e não pode pagar, mas eu vou pagar a dívida no teu lugar. Eu vou me entregar naquela cruz por causa do teu pecado. E a partir de agora você não tem dívida nenhuma, porque eu paguei o preço pela tua dívida, pelo teu pecado. Essa é a pregação de Jesus. Arrependam-se e creiam nesse Evangelho. A palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o próprio diabo cega a mente dos incrédulos para que eles não vejam o Deus desse século, para que eles não vejam a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: essas pessoas estão mortas, estão cegas espiritualmente, estão surdas espiritualmente, e nenhum argumento é capaz de curar essa cegueira. Um monte de provas, falar bonito, ou mesmo um testemunho pessoal impecável, não podem curar a cegueira de um pecador que está perdido. Sabe por quê? Porque Efésios diz que ele está morto em seus delitos e pecado. E um morto não é capaz de enxergar e nem de escutar. Somente o Espírito Santo pode dar vida. Só o Espírito Santo é capaz de abrir os olhos cegos e permitir que ele enxergue a realidade da vida. A pregação do Evangelho, ela depende exclusivamente da graça de Deus e da capacidade divina de curar e renovar, de dar vida àquele que não tem vida. Não tem nada que nós possamos fazer para tentar convencer alguém de aceitar o Evangelho. É Deus quem convence. É o Espírito Santo que germina a palavra no coração e que dá vida a um pecador que está distante de Deus. Então, o que nós devemos fazer? Qual que é o nosso dever? O nosso dever é pregar o Evangelho. E a função do Espírito Santo é dar vida para aquele coração que está distante de Deus. Então eu não posso tentar tomar o lugar do Espírito Santo. Eu tenho que pregar o Evangelho, porque eu não sei quem o Espírito Santo vai salvar, mas eu tenho que cumprir o que Jesus determinou. Vai em todo mundo, prega o Evangelho, ensina, discipula, caminha junto, batiza, mas quem salva é o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, não desanime se faz 10 anos que você está pregando o Evangelho para alguém e parece que não está dando resultado nenhum. Talvez aos seus olhos não esteja, mas se Jesus Cristo o escolheu, se o Pai o escolheu, e Jesus Cristo morreu por aquela vida, o Espírito Santo vai trazê-la para perto de Jesus. Num momento que você nem imagina, nem espera. Talvez você não veja, mas a palavra está anunciada naquele coração. Finalizando esse ponto então,
É o som do evangelho que sai da boca sua quando você está rodeado de amigos. Quando alguém olha para suas atitudes no meio da multidão, é o brilho do evangelho que as pessoas conseguem ver das suas ações, do seu dia a dia. Na sua casa, é o brilho do evangelho que o seu marido enxerga em você? É o brilho do evangelho que a sua esposa enxerga em você? Que os seus vizinhos enxergam em você? Que os seus colegas de trabalho, de escola, enxergam em você? A autoridade e o poder de Deus são refletidos na pregação da palavra de Jesus. Arrependimento. Só se arrepende quem tem seus pecados perdoados. Romanos 10, a partir do verso 8, diz o seguinte: a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isso é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como está escrito: como são formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que anunciam o Evangelho. E é esse tema, a pregação da palavra, do arrependimento e da crença no Evangelho, que nos leva ao próximo ponto da mensagem: a autoridade e o poder de Jesus para perdoar pecados. Eu ainda sofro com esse controlezinho. Então, depois de Jesus anunciar o Evangelho, nós vemos mais uma situação aí na sequência do texto. O amontoado de pessoas dentro da casa está impedindo um grupo que necessitava de Jesus de chegar até ele. Uma coisa importante aqui: fazer parte da multidão não é o mesmo que ser discípulo de Jesus. Ouvir a pregação do Evangelho não é o mesmo que ter a vida transformada pelo Evangelho. Você pode fazer parte da igreja e não ser igreja. Você pode caminhar com os salvos de Jesus e não ser salvo por Jesus. Só um encontro real com Jesus te tira da multidão e te transforma em um verdadeiro discípulo, em um santo salvo pelo Senhor Jesus. A multidão fica parada ali, mas o discípulo, ele empenha a ação, ele demonstra a fé. Jesus não comprova a fé na multidão, mas Jesus reconhece a fé daqueles 4 homens que trouxeram o paralítico até Jesus. Quando a fé está no seu coração, o resultado não pode ser outra coisa do que efetuar boas obras, boas ações. Nós não somos salvos por causa de boas obras, por causa de ser bonzinho. Nós somos salvos por Jesus, pela graça dele, mas porque nós somos salvos, nós não temos outra forma de agir do que ter boas atitudes, do que ter boas ações e boas obras. A palavra de Deus diz, ainda em Efésios, capítulo 2, verso 10, que nós fomos criados por Deus para fazer boas obras. Se não foi possível encontrar uma passagem até Jesus, então foi necessário que aqueles homens fizessem uma obra. Então os 4 homens, o que eles fizeram? Fizeram uma abertura no telhado para descer o paralítico até Jesus. Se não dá para entrar pela porta, a gente entra pelo teto. Que cena dramática, né? Imagina agora, no meio da pregação, alguém abre o teto aqui na onde eu estou e desce com uma cama amarrada pelas pontas, que mais parecia com uma esteira ou um lençol, e desce aquele homem aqui, na onde eu estou. Seria muito inusitado, né? Apesar que a porta está fácil de entrar, não precisa abrir o telhado, né? Lá precisava, né? As casas na época de Jesus eram diferentes das nossas hoje, né? Quando a gente fala em telhado, a gente pensa em 2 comoeiras assim, né? Coberta de telha, aí fica mais difícil para imaginar.
Mas as casas naquela época, na Galileia, na época de Jesus, eram feitas, as paredes eram feitas com pedras empilhadas, o chão era de terra batida, né? A gente pode ver aquela mulher lá da parábola de Lucas 15, que perdeu uma moeda dentro da própria casa, né? Que o chão era de terra batida, e o forro era plano, e ele era feito parecendo com casa de pau a pique, que coloca raiz, coloca cipó e vai pondo terra e mais madeira e colocando terra e vai fazendo aquele algo compacto, e a hora que terminou de fazer aquela laje dessa forma, eles colocavam uma massa em cima para deixar plana, e ali em cima, naquele terraço, eles faziam de tudo, inclusive reuniões entre pessoas, né? Então aqueles homens, para chegar até Jesus, eles precisavam escavar aquela construção que foi feita em cima, né? Então, quando eles começam a escavar, imagina, começou a cair tudo lá de cima, né? Terra, pedaço de madeira, raiz de árvore, e começou a causar aquele reboliço todo ali, né? Para eles chegarem até onde Jesus estava. Mas os homens estavam determinados a chegar em Jesus. Para que eles queriam chegar a Jesus? Para ouvir a pregação de Jesus? Não. Eles queriam chegar para quê? Para curar o amigo que era um paralítico. E todos que estavam ali esperavam que Jesus curasse aquele paralítico. Mas o que Jesus fez? Ao invés de simplesmente reconhecer o esforço daqueles homens e curar o paralítico, a primeira coisa que Jesus olha para aquele rapaz, ele diz: filho, os seus pecados estão perdoados. Mas peraí, não parece incoerente isso? Se esse homem estivesse aqui hoje, eu acredito que ele seria educado, né? E diria, beleza, obrigado por isso, né? Obrigado por perdoar os meus pecados. Mas a trabalheira toda não foi para isso. A trabalheira toda é que eu não ando, eu estou querendo andar. O meu problema mais urgente é abandonar essa cama e sair caminhando. Esse é o meu problema. Eu não vim aqui para pedir perdão, eu vinha para receber perdão, eu vim aqui para abandonar a minha cama. Tenha em mente que o paralítico aqui no texto não era uma paralisia parcial ou progressiva. Essa paralisia estava mais como um tetraplégico mesmo, né? Aquele que não mexe o corpo, que fica só deitado, né? Ele não estava numa cadeira, ele estava numa cama. Alguém que era realmente impossibilitado de se mover. E outra questão, a cidade era pequena, e o sujeito era conhecido de todo mundo. Todo mundo sabia do drama que ele vivia há muito tempo. Então todo mundo sabia da condição daquele paralítico. Mas a atitude de Jesus surpreende todo mundo. Jesus sabe algo que o paralítico desconhecia. Que ele tinha um problema que era muito mais grave do que viver entrevado numa cama. O que eu gostaria de levantar aqui com os irmãos é que o maior problema que nós enfrentamos nunca é uma doença, nunca é um sofrimento, nunca é a perda de alguém querido, e muito menos a perda de algum bem material. O nosso maior problema é a separação eterna de Deus. O nosso maior problema é o pecado. Quando a Bíblia fala de pecado, ela não está se referindo apenas às coisas más que nós fazemos. Pecado não é só mentir, cobiçar, assassinar, adulterar, roubar ou qualquer outra coisa do gênero. Pecado, ele parte da intenção do meu coração. É ignorar a Deus no mundo que Ele criou. É rebelar-se contra Deus, vivendo uma vida que não faz referência a Deus. É colocar outra coisa no meu coração e na minha vida no lugar de Deus. É eu decidir exatamente como eu quero viver a minha vida, independente de Deus. Isso é o pecado. O pecado é a minha não conformação com a integridade e a santidade moral de Deus. Talvez aquele homem, ele pensasse: se eu andar, eu nunca mais vou ser infeliz. Eu nunca mais vou reclamar de nada.
Mas Jesus diria: isso é uma mentira. Se eu apenas te curar, daqui a 2 meses, a sua insatisfação vai continuar a mesma. Se eu apenas te curar, você vai encontrar outros problemas na sua vida. O vazio na alma humana não se preenche com nada, irmãos. Todo sonho realizado traz alegria na hora, mas se torna fútil depois. Nada pode preencher a insatisfação humana. Só Jesus, curando o nosso maior problema, é que as coisas se resolvem. Então Jesus resolve o maior problema daquele homem. Os seus pecados estão perdoados. Você está perdoado, meu filho. Irmãos, o pecado não é suficiente para nos condenar, porque Jesus pagou a nossa dívida. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então Jesus na cruz resolve o nosso maior problema. Nosso verdadeiro problema é que todos nós construímos a nossa identidade sobre qualquer coisa, menos em Jesus. Pode ser a carreira profissional, o dinheiro, a família, um marido, a esposa, ou até mesmo o desejo de se levantar de uma cama, sair andando, ser curado de uma doença. Mas nós estamos sempre dizendo: se conseguisse isso na minha vida, a minha vida seria diferente. Fazemos de tudo o nosso Salvador. E se não conseguimos nossos desejos, nós ficamos frustrados, decepcionados e sentindo um vazio ainda maior, porque a gente não conseguiu aquilo que a gente queria. O problema de tudo é o pecado. Nosso Salvador é Jesus e não as coisas dessa terra. O nosso alvo é o céu e não ganhar na Mega Sena. A atitude de Jesus ao dizer: filho, os seus pecados estão perdoados, gera uma grande reviravolta naquela história, na sequência do texto aí. Os 4 homens não trouxeram o paralítico por achar que ele precisava ter seus pecados perdoados, mas porque queria receber a cura da sua paralisia. Mas ao ouvir a expressão dita por Jesus, a história sai do foco do paralítico e dos seus 4 amigos e da multidão e passa para aqueles homens da lei que estavam infiltrados no meio da multidão. A fala de Jesus foi tão inesperada que ele aperta o gatilho do seu primeiro confronto com aqueles líderes religiosos daquela época. Quem que eram esses mestres da lei citados aí no versículo 6? Em primeiro lugar, esses escribas não eram ouvintes sinceros, não estavam ali para ouvir o que Jesus tinha para fazer. Eles estavam ali e ainda foram os primeiros a chegar, porque a casa estava lotada e eles estavam sentados na frente de Jesus, nos primeiros lugares. Quem que eram eles então? Por que eles estavam ali? Qual que era a finalidade daqueles homens naquele momento? Eles não estavam ali para ouvir a pregação de Jesus. Eles estavam em uma missão oficial, como fiscais da religião judaica, como caçadores de heresias. Eles estavam ali comissionados pelo Sinédrio, que era a Suprema Corte Judaica, para fiscalizar a questão da ortodoxia da religião judaica. Esses mestres da lei estavam ali para investigar o que Jesus estava fazendo mais de perto. Eles estavam ouvindo que era um homem, um rabino, um mestre, que ensinava, que aglomerava gente, que curava enfermos. Então eles queriam chegar mais perto para ver qual que era desse homem, né? Qual que era a desse homem aí. Você pode perceber uma coisa aqui: aqueles que tinham conhecimento teológico mais profundo eram aqueles que estavam mais distantes de Jesus. Os doutores da lei se tornaram os inimigos mais hostis de Jesus aqui na terra. Eles eram piores do que a multidão. A multidão queria coisas materiais. Eles queriam era condenar e parar o ministério de Jesus aqui na terra. E olha que interessante, eles não falaram nada, eles estavam ali. Eles só pensaram no seu coração. E como Jesus conhece o pensamento, porque Ele é Deus, Jesus confronta esses homens por causa daquilo que eles estavam pensando. Nós podemos refletir um pouco sobre isso.
É possível uma pessoa vir à igreja, estar no culto, ouvir a pregação da palavra de Deus e sair pior do que entrou. Mas que coisa! É possível que alguém ouça a palavra de Deus e o coração dele fique mais duro ainda do que antes dele ter ouvido, e continuar sendo mais hostil a Deus e ao Evangelho do que antes de ter ouvido a palavra de Deus. Mas é possível isso? É possível. É possível alguém ter um conhecimento mais profundo da verdade e ainda assim rejeitar a glória de Jesus. A gente vê isso aí o tempo inteiro. Quantos que mergulham na literatura, na teologia, quantos que conhecem coisas que nós não conhecemos e o coração está distante de Jesus. É possível alguém ser o primeiro a chegar na igreja, se assentar nos primeiros bancos e estar com o coração distante de Jesus, só condenando o agir de Deus. Era isso que os fariseus estavam fazendo ali, naquela reunião, na casa que Jesus estava. Mas há uma coisa interessante: eles estavam errados e certos ao mesmo tempo. Eles estavam certos em afirmar: só Deus perdoa pecados. Isso era certo. Mas eles estavam errados quando eles olham para Jesus sem fé, sem crer que aquele que estava dizendo que perdoava pecados era o próprio Deus. Quando enxergam em Jesus apenas um charlatão que operava milagres, em vez de ver Jesus como ele realmente é, o Filho de Deus, a ira dos fariseus, ela começa a aumentar. E era isso que eles fizeram. Eles começaram a pensar: se ele está dizendo que perdoa pecados e só Deus perdoa pecados, ele é um herege, ele está indo contra o que a lei diz. Não existe pecado que não seja contra Deus, mas Jesus dizendo que os pecados daquele homem estavam perdoados, Jesus estava dizendo: pecado que você cometeu é contra mim, eu sou Deus e eu tenho poder para perdoar os seus pecados. Os irmãos entendem isso? Eles se revoltam contra os fariseus os fariseus se revoltam contra Jesus, porque Jesus olha para o paralítico e fala: perdoados são os seus pecados. Porque eles acreditavam que Jesus era um charlatão, um homem qualquer que estava ali fazendo só reboliço entre o povo, e eles não reconheciam que Jesus era Deus. E como só Deus pode perdoar pecados, e Jesus estava dizendo que ele perdoava pecados, eles estavam completamente irados contra Jesus para defender a lei que eles pregavam, né? Por isso os escribas ficaram irados em seus corações e disseram: ele está blasfemando, ele está dizendo que é Deus. Então, nesse ponto, nós chegamos ao fim desse tópico, ao clímax dessa história, que é a revelação mais importante do texto. Todo o poder e autoridade estão em Jesus. Ele tem poder para perdoar pecados, por causa que ele é Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Então eu queria desafiar os irmãos a pensarem um pouquinho: existe alguma coisa impossível para Deus? Existe algo tão feio, tão terrível, escondido na sua vida, no seu coração, que Jesus não seja capaz de perdoar? Não deixe nada, nem ninguém, afastar a sua fé no Salvador Jesus. Ele tem poder para perdoar pecados, e Ele é Deus, e Ele está presente. Não importa o que você esconde no seu coração, não importa em quem você tem depositado a sua confiança, o que importa é que Jesus está aqui, e Ele pode perdoar os nossos pecados. Arrependa-se hoje, prostre-se aos pés de Jesus, porque Ele tem poder para perdoar os seus pecados. Isaías diz que Jesus levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Satanás é o grande acusador do homem. Ele vai fazer de tudo para apontar o seu pecado, ele vai fazer de tudo para tentar desanimar a sua fé, para dizer para você que você não pode,
que você é um miserável, que você está destruído, que os seus pecados são grandes, tão grandes que Deus não pode perdoar. Mas isso é uma mentira. Você teve um encontro com Jesus e todos os nossos pecados foram perdoados por Jesus naquela cruz. Jesus é o único poderoso para perdoar pecados. É o único para te dizer: filho, perdoados estão os seus pecados. Arrependa-se e creia no Evangelho. Então nós chegamos no último ponto da pregação, promovendo a cura. Jesus pregava a palavra, perdoava pecados e promovia a cura. Pregar a palavra, perdoar pecados e agora promover a cura. Jesus pregava a palavra com autoridade. Jesus perdoava pecados porque Ele é Deus. E perdoa pecados porque Ele é Deus. E tem poder e autoridade para isso. Mas Jesus também tem poder e autoridade para curar o doente. O versículo 9 mostra o dilema que Jesus apresentou aos escribas. Jesus olha para eles e faz uma pergunta bem interessante. Eu fico admirado como que Jesus saía das situações que os fariseus propunham para eles, com uma única pergunta. Jesus olha para eles e fala assim, ó: o que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados? Ou pega a tua cama, vai para a tua casa andando? O que é mais fácil dizer? O que é mais fácil a gente fazer? Se chegasse um paralítico aqui, a gente olhar para ele e falar assim, ó: perdoados estão os seus pecados. Ou eu olhar para o paralítico e falar para ele: pega a tua cama e vai para a tua casa. O que é mais fácil? É claro que é falar: perdoados estão os seus pecados, né? Mas Jesus está dizendo que qualquer um podia dizer que os pecados estão perdoados, mas nem todo mundo podia curar o paralítico. Então Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu te digo: levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. Olha só o que Jesus faz até aqui. Jesus usa todo esse discurso para provar para os fariseus que Ele é Deus. Ele fala: eu só não estou dizendo que eu perdoo os pecados, eu estou afirmando e declarando que eu sou Deus e eu perdoo pecados. E para vocês saberem que eu sou Deus e perdoo pecados, levanta daí, vai embora andando. E aquele rapaz se levanta, curado naquele momento. A aparente implicação é que é muito mais difícil curar um paralítico do que dizer a alguém que os pecados estão perdoados. Mas Jesus está dizendo: eu sou o Filho do Homem, eu tenho o poder de perdoar pecados e tenho o poder de curar. Levanta, pega a tua cama, vai para a tua casa. Nesse ponto eu gostaria de apontar que os escribas tropeçaram na sua própria teologia. Sabe por quê que eles tropeçaram? Porque os doutores da lei, bem como todo judeu, relacionava doença com pecado, ou sofrimento com pecado. Se você está sofrendo é porque você é pecador. Se você está doente é porque você é pecador, né? E essa teologia continua presente nos nossos dias. Tem muita gente que atribui dificuldade financeira porque você não é crente fiel. Atribui que você está doente é porque você não serve a Jesus. Então, o entendimento deles era que se alguém estava doente era porque tinha cometido pecado. Por essa razão, eles entendiam que ninguém poderia ser curado sem antes ter os seus pecados perdoados, que a cura era a consequência imediata do perdão. Olha como que eles se enrolaram na própria teologia deles, né? Jesus pega o que eles mais acreditavam para provar para eles que aquele homem de verdade estava perdoado. Eles entenderam a mensagem de Jesus. O paralítico estava sofrendo porque tinha pecado. Ele era paralítico porque era pecador. Portanto, para que ele fosse curado, ele também deveria ser perdoado. E quando Jesus perdoa os pecados do paralítico, eles pensam em seus corações: ele blasfema porque só Deus pode perdoar pecados. Agora Jesus os deixa sem saída. Jesus derruba eles na sua própria teologia. Jesus diz: eu sou Filho do Homem, eu tenho o poder para perdoar pecados, e na prática eu vou demonstrar isso. Filho, levanta
e vai para a tua casa, você está curado. Então Jesus prova para eles que Jesus era Deus, e que o homem saiu dali, além de curado, perdoado dos pecados que ele tinham cometido. Então nesse texto, Jesus prova para eles, né, de 4 formas. Primeiro, quando ele lê o pensamento deles, né, só Deus conhece os pensamentos, então Jesus prova que ele era Deus de 4 maneiras: lendo o pensamento, demonstrando autoridades para perdoar pecado, dizendo para o homem levantar, pegar a cama e andar, e quando chama a si mesmo de filho do homem. Então Marcos conclui que o homem levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Consegue perceber como que Jesus prova naquele momento que ele é Deus? Então, em resposta ao questionamento no pensamento dos escribas, os ouvintes ficaram eufóricos e foram obrigados a glorificar a Deus, dizendo: a gente nunca viu nada disso acontecer, a gente nunca viu nada igual. O texto é concluído com Deus sendo glorificado pela obra do Filho. A vitória de Jesus sobre o pecado e a doença é completa, porque Jesus, sendo Deus, pode fazer o que o homem não pode. A autoridade e o poder de Jesus é o motivo para deixar todo mundo admirado. Veja bem, que é difícil de imaginar os escribas glorificando a Deus por causa da obra de Jesus, e estavam lá os escribas glorificando a Deus pelo que Jesus tinha feito naquele momento. E você? Você já glorificou a Deus pela obra que Jesus fez na sua vida? A sua alegria, demonstrada diante dos homens, está firmada nos bens materiais que você tem, na cura de uma doença que você teve, na família estruturada que você construiu? E se você estiver doente? E se você estiver com dificuldade financeira? E se você estiver com um problema no seu casamento, ou com um problema de relacionamento com o seu filho? Será que isso é sinal que você está em pecado? Não, meus irmãos. Minha alegria não pode estar vinculada a nada dessa terra. Do contrário, Jesus não afirmaria que no mundo nós não teríamos aflições. Jesus declarou isso, mas nos encorajou a termos bom ânimo e nos alegrarmos nele, porque ele venceu o mundo. Então nenhuma dificuldade que eu possa passar nessa terra, nessa vida passageira, pode tirar o brilho da minha alegria que eu tenho na salvação em Jesus Cristo. Se nós reconhecemos a Jesus como o único Salvador das nossas vidas, nós estamos gritando para o mundo que a nossa alegria está em Jesus. Mesmo que as coisas passageiras dessa terra não vão bem na nossa vida. Jesus tem poder para curar, e eu creio que Jesus cura ainda hoje. Jesus é Deus, Ele está presente, Ele tem todo o poder, mas esse não deve ser o alvo da nossa fé. O alvo da nossa fé não tem que ser em coisas dessa terra, não tem que ser em prosperidade, não tem que ser em cura de doença. O alvo da nossa fé tem que ser em crer em Jesus, que Ele é Deus, e Ele nos salvou do inferno e da morte. O melhor presente que nós podemos receber de Deus não é a cura, é a salvação da nossa alma. Se nós formos curados hoje, amanhã a gente vai ficar doente de novo, e a gente vai morrer. Mas se nós formos salvos por Jesus, nós nunca morreremos, mas viveremos eternamente com Ele por toda a eternidade. Creia em Jesus, só Ele pode te livrar daquilo que o homem não pode. Só Jesus pode nos livrar do inferno, do pecado e da morte eterna. Para nós encerrarmos então a pregação de hoje, lembra da história do Eustáquio que eu contei no começo da pregação? Pois bem, certo dia, Aslan, o leão, aparece, leva Eustáquio até as margens de uma água cristalina e pede para ele se despir e pular na água. De repente, o garoto dragão percebe que se despir significava ele se livrar daquela pele de dragão. Então ele começa a arrancar e a morder, e com as suas garras ele consegue tirar aquela camada de pele de dragão que estava sobre ele, parecendo uma cobra quando troca de pele.
Mas para o seu desespero, debaixo daquela pele que ele acabou de arrancar, ele descobre que tem outra pele de dragão. Então ele crava a unha, tira a pele, quando com muita dor ele consegue se livrar, ele olha e a pele de dragão continuava lá. Por mais 2 vezes ele fez o mesmo processo, e o resultado foi o mesmo. Nenhum sucesso. Então Aslan, o leão, olha para Eustáquio e diz: deixa comigo que eu vou tirar a sua pele. Então ouçam, pelas palavras de Eustáquio, como que ele deixou de ser um dragão. Eu tive medo de suas garras, confesso a você, mas eu estava à beira do desespero. O primeiro rasgo que ele fez foi tão profundo que eu pensei que houvesse me atingido o coração. Quando ele começou a arrancar aquela pele, doeu mais do que qualquer coisa que eu já senti na vida. Bem, ele arrancou por completo aquela pele animalesca, como eu pensava que poderia fazer eu mesmo, naquelas 3 tentativas que eu tive anteriormente. Só que com uma diferença, de que não tinha doído tanto quanto doeu quando as garras de Aslan cravaram na minha pele. E quando eu arranquei, a pele estava lá. E agora, quando Aslan arranca, a pele está sobre a grama. Só que essa pele, em relação às outras peles, parecia bem mais grossa e escura e cheia de calombos. Então ele me segurou, me jogou na água, ardeu mais do que tudo, mas só por um instante. Então eu percebi que eu havia voltado a ser um menino novamente. Nossos pecados são tantos, mas tantos, tão pesados, tão agressivos contra Deus, que todo esforço próprio vai fazer com que o pecado continue lá da mesma maneira que ele estava. Nenhum esforço próprio nesse mundo é capaz de arrancar um pecado da nossa vida, a não ser pelas garras do leão, a não ser pelas mãos do Senhor Jesus, que com sua própria vida se deu naquela cruz e arrancou de nós definitivamente o pecado que nos separava de Deus. Só quando Jesus entra na história é que a coisa muda. Só Jesus é capaz de transformar um pecador em um santo de Deus. Só a autoridade e o poder de Jesus é capaz de perdoar os nossos pecados. O Senhor Jesus, em Isaías capítulo 1, verso 18, o Senhor Deus, Jesus não fala em Isaías: ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a pura lã. 1 João capítulo 1, verso 9, a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Da mesma forma que Jesus perdoou os pecados do homem e o fez sair andando carregando a sua cama, Ele nos salvou. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e rebanho do seu pastoreio. Ele pagou o preço pelos nossos pecados naquela cruz. Jesus demonstrou sua autoridade, Jesus demonstrou que Ele é Deus nesse texto de 3 formas: pregando a palavra, perdoando pecados e curando aquele paralítico. A Ele a glória eternamente. Amém. Amém. Eu convido os irmãos para curvarem a sua cabeça, orarem e refletirem um pouquinho sobre o que nós acabamos de expor aqui, enquanto o Caio faz o pós-lúdio do culto, e depois, em seguida, eu darei a bênção apostólica e nós encerraremos o nosso culto de hoje.
Que o grande amor de Deus e a graça eterna de nosso Salvador Jesus Cristo, que perdoou os nossos pecados e nos livrou da morte, e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Boa semana. Vá em paz, com o coração tranquilo, na segurança de que Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. E nós só podemos ser salvos por causa de Jesus. Amém. Deus abençoe.